Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Exame. A dona do iFood está comprando a Decolar, e isso diz muito sobre a CVC. A Prosus, que é a controladora do iFood, fez uma oferta um pouquinho antes do Natal para comprar a operação da Decolar.com, que é uma empresa argentina listada na Bolsa dos Estados Unidos, por 1,7 bilhão de dólares. Vamos entender duas coisas. Primeiro, qual que é a intenção da Prosus em fazer essa aquisição e quais são as vantagens competitivas que a Decolar.com tem em relação à CVC nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo por que a Prosus quis comprar a Decolar. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um BTC News sobre essa notícia aqui, ó, 17 de maio de 2024. CEO do iFood vai comandar a Prosus, a gigante holandesa de tecnologia. O Fabrício Bloise, que era CEO do iFood, ele se tornou CEO da Prosus com uma meta muito ambiciosa, dobrar o valuation do fundo em 4 anos e manter ele por mais ou menos um ano. Isso daqui ia render para ele um bônus bem gordo. Olha que notícia aqui interessante do dia 29 de outubro de 2024. Ambiciosa meta de Fabrício Bloise na Prosus pode render bônus de até 100 milhões de dólares. O que ele tem que fazer? Vamos ver aqui, ó. As condições para atingir os 100 milhões de dólares de bônus não são fáceis. Mesmo que consiga dobrar o valuation da Prosus dos atuais 84 bilhões para 168 bilhões de dólares até meados de 2028, ainda terá o trabalho de tentar mantê-lo nessa faixa por ao menos um ano. Além disso, o retorno para os investidores do grupo deve ser superior ao praticado por companhias afins no mercado, como a Amazon, Meta, Uber e SoftBank. O acordo foi revelado pelo jornal britânico Financial Times. Então, qual que é o desafio do Fabrício? É dobrar o valuation da Prosus e manter esse valuation por pelo menos um ano. Como que ele vai fazer isso? Bom, existem duas avenidas claras que você precisa executar para conseguir fazer esse valuation dobrar. O primeiro, como a Prosus é um fundo de investimento em várias empresas, é fazer o valuation de todas essas empresas aumentar. Essa é a primeira coisa. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês quais são os segmentos onde a Prosus tem empresas investidas. Então, vamos lá. Primeiro é classificados. Aqui no Brasil, o mais famoso que tem no portfólio deles é o OLX. Beleza. O segundo segmento é o Food Delivery. Food Delivery, tem lá a Delivery Hero e como a gente sabe, o iFood é o mais importante aqui no Brasil que a gente conhece dentro do portfólio deles. O terceiro é Payments e Fintech. Aqui, a que a gente mais conhece aqui no Brasil é a Creditas, que vem crescendo bastante com rentabilidade. E o último segmento é a EdTech, né? A parte de Education, onde tem essa empresa aqui que é a Udemy, que é bem famosa aqui no Brasil, mas tem a famosa Stack Overflow, para quem é programador e conhece bastante esse meio, sabe que é uma plataforma super relevante dentro do segmento. Então, beleza. Então, o que o Fabrício vai fazer aqui nessa primeira parte? Ele vai pegar toda a disciplina estratégica e operacional que ele implementou no iFood e fez ele virar um gigante do food delivery aqui no Brasil e implementar isso nas empresas já do portfólio da Prosus, aumentando a performance operacional e, por consequência, seus valuations. Beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você tentar atuar em outros segmentos. Mas essa expansão de segmentos de atuação, ela precisa ser muito cuidadosa. Por quê? Porque precisa ter sinergia com o que a Prosus já tem hoje dentro do portfólio. Se vocês bem conseguem enxergar aqui em todos esses segmentos, todos utilizam muita base tecnológica, então essa é a primeira característica que precisa ser atendida. A segunda, todas são empresas de serviço e que têm uma base de meios de pagamento também muito relevante, tá? E aí, o Decolar.com parece que preenche todos esses requisitos. Por quê? Bom, primeiro, o Decolar ele é uma empresa digital, então já tem uma base tecnológica muito forte. Segundo, não deixa de ser um classificado, por oferecer passagens, hotéis e pacotes para mercado. Terceiro, ele também precisa de uma base financeira muito forte. Por quê? Porque ele vende pacotes com price point alto, então ele depende bastante desse conhecimento financeiro para fazer os parcelamentos e até financiamentos, se for o caso, para aumentar a sua receita. Então, se você pega todos esses pontos, você consegue ver que o Decolar ele atende aqueles requisitos de ter sinergia com o portfólio atual da Prosus. Essa sinergia ela vai ser de mão dupla. Por quê? Boas práticas que foram desenvolvidas dentro do Decolar.com podem ser implementadas em todas as empresas do portfólio da Prosus hoje, que vai aumentar o valuation delas individualmente, e no conjunto o valuation da Prosus. Essa é a primeira coisa.
Segunda coisa, boas práticas que foram desenvolvidas dentro dos segmentos de atuação da Prosus podem ser implementadas dentro do Decolar, aumentando o valuation da própria empresa. Olha que interessante. Mas será que ainda tem espaço para aumentar o valuation da Decolar? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a performance das ações da Decolar.com em 2024. Começaram o ano ali em torno de 9 dólares e 33 centavos. Terminaram a 19 dólares e 15 centavos. Então teve uma valorização expressiva aí no ano passado. Tem espaço ainda para crescer esse valuation? Tem. Por quê? Porque os múltiplos ainda são bem em média com o setor, essa é a primeira coisa. Se você comparar com Book.com, por exemplo, os múltiplos da Decolar.com são muito baixos. Essa é a primeira coisa. Segundo, lá no IPO do Decolar, que foi lá no final de 2017, as ações foram tradeadas a 30 dólares, tá? 19 dólares e 15 centavos. Então tem espaço? Tem espaço também, tá? E por que que tem essa perspectiva positiva também? Principalmente no Brasil, dado que é a maior operação que a Decolar tem dentro das regiões onde ele atua. Porque a competição agora ela está num momento favorável para a empresa. Por quê? Vamos pegar aqui a primeira notícia. Um dos principais concorrentes da Decolar nesse segmento de pacotes aéreos e pacotes de viagem era 123 Milhas. E a gente sabe que 123 Milhas, ele entrou com uma estratégia muito agressiva de preço, ou seja, estragava bastante ali por causa de guerra de preço, mas ele quebrou. E aí saiu essa notícia aqui, ó, do dia 26/12/2024. 123 Milhas lança plano de recuperação judicial. Veja opções de pagamento aos credores. Ou seja, a empresa era um esquema minimamente parecido com um esquema de pirâmide. E aí ela foi queimando muito caixa, ficou sem dinheiro. E aí a gente sabe todo o problema que deu ano passado aqui com essa empresa. Legal. Então, uma balizadora muito baixa de preço do mercado saiu, tá? 123 Milha, e era um concorrente interessante aqui para Decolar. E quem que é o principal player no Brasil concorrente da Decolar.com? É a CVC. A gente sabe que a CVC ela passou por muita dificuldade, principalmente por causa da pandemia. E lá no final de 2022, ela estava quase indo para o buraco. Notícia do dia 15/12/2022. Estudo mostra 5 empresas da Bolsa com risco de quebrar. Economática aponta que Gol, Azul, CVC, TIM e Hapvida têm as maiores probabilidades de insolvência. Por que que todo mundo achava que a CVC ia pro buraco ali em 2023? Por causa disso daqui, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando o balanço patrimonial da CVC no final de 2022. Vocês estão vendo aqui que os ativos circulantes, eles baixaram R$ 1 bilhão em um ano. Eram 2.982, foi para 1.962 no dia 31/12/2022. Só que essa baixa de 1 bilhão nos ativos circulantes, ela trouxe preocupação pela característica dessa baixa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Contas a receber. Contas a receber era 1 bilhão e 92, foi para 515. Beleza. Teve que antecipar muito recebível para conseguir gerar fluxo de caixa para pagar as contas em 2022. E mesmo assim o caixa diminuiu de 795 milhões para 687, mesmo fazendo uma antecipação de R$ 500 milhão ali no ano de 2022. E outra, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ativos circulantes no final de 2022, 1 bilhão 962. Passivos circulantes, 3 bilhões 130, ou seja, um índice de liquidez corrente muito abaixo de 1. Esses passivos circulantes, eles não diminuíram muito ali em 2022, ó, era 3 bilhões 359, caiu só para 3 bilhões 130, ou seja, teve uma queda de 1 bilhão em ativos circulantes e uma queda ali de uns 300, 200 e poucos milhões nos passivos circulantes. E o que mais preocupava a Economática, né, na análise dela, era a dívida de curto prazo que a empresa tinha. As dívidas de curto prazo no final de 2021 eram de 218 milhões. Já foram para 693,7 milhões no final de 2022. Ou seja, em 2023 a empresa ela tinha que fazer uma renegociação dessas dívidas, caso contrário ia quebrar. E o que aconteceu? Eles fizeram exatamente isso. No dia 10 de março de 2023, CVC chega a acordo com credores e agora tem menor dívida em 5 anos. Uma das coisas que eles fizeram foi ganhar bastante prazo nessas dívidas com os atuais credores, para conseguir jogar elas para longo prazo. A segunda era tentar dar uma antecipada no pagamento dessas dívidas, mas para isso ela teria que fazer uma emissão de novas ações para o mercado. Interessante isso, né? E aí o que aconteceu? No meio dessa negociação, eles ainda perderam o CEO.
Tá? Breaking, CEO da CVC renuncia. Então o CEO ele fez toda essa parte de renegociação e saiu da empresa. Então tinha muita incerteza na operação da CVC em 2023. Olha que interessante, né? Eles conseguiram fazer a emissão de novas ações no dia 23 de junho de 2023, levantaram 550 milhões e trocaram de CEO. E aí o que aconteceu? Esse novo CEO ele focou bastante com caixa gordo agora por causa dessa emissão de ações e com as dívidas já com um prazo mais razoável, ele começou a pensar em reestruturar a empresa, ou seja, focar em melhorar a operação no curto prazo e abrir mão de crescimento de longo prazo, porque isso ia trazer uma pressão menor para os investidores ali da CVC. E aí o que ele fez? Ele conseguiu fazer. Cortou bastante despesa, aumentou bastante a rentabilidade e começou uma estratégia de aumento de rentabilidade olhando bastante para o take rate, ou seja, o quanto que ele cobra de cada transação executada dentro da sua plataforma. No dia 3 de novembro de 2023, CVC aumenta take rate e vendas depois de mudar de estratégia. Olha o que aconteceu com os resultados aqui da CVC no ano de 2024. A gente só tem os resultados fechados dos primeiros 9 meses, mas olha que interessante, ó. As reservas consumidas, que geram receita de curto prazo, caíram 9,2% para 10 bilhões 445. Aí você fala assim, pô, mas se as reservas consumidas diminuíram quase 10%, quer dizer que a receita caiu. Não, a receita aumentou 3,7%, passando de 940 milhões para 975 milhões nos primeiros 9 meses. Como que ele fez isso? Aumentando o take rate, ou seja, tudo que é transacionado dentro do ecossistema da CVC, ela fica com uma parte. Essa parte aumentou, passou de 8,2% para 9,3%. Olha que interessante. Vocês viram que qualquer um ponto percentual de aumento de take rate ele tem uma representatividade muito grande dentro da receita total. Mesmo com quase 10% de queda das reservas consumidas em 2024, ainda teve um aumento de receita de 3,7%. Como aumentou bastante aqui o take rate e teve um corte de despesa muito forte ali dentro da empresa em 2024, a margem EBITDA aumentou muito, de 11,4% para 28,8%. Olha que sensacional. E com o alívio do caixa com o follow-on, diminuiu muito dívida líquida sobre EBITDA. Estava liberando ali os 3, agora está em 1,2. Ou seja, a empresa está se reestruturando. Então ela está abrindo mão de crescimento de longo prazo para melhorar os resultados de curto prazo aqui dentro da companhia. E isso daqui é interessante por quê? Porque a Decolar ela não tem esse problema. Ela está crescendo, então ela pode abrir mão de margem em detrimento a crescimento que ela vai mostrar nos próximos anos aqui dentro da sua operação. Isso é interessante. Tanto é que a Decolar, ali no dia 23 de 11 de 2023, ela anunciou que ia começar a competir com a CVC aqui no Brasil no seu principal canal, que é o canal de franquia Loja Física. Decolar abre primeiras lojas físicas e a Sirra disputa com a CVC. Então isso daqui é interessante, por quê? Porque dentro da estratégia do Decolar.com, ele quer entrar nessa parte de lojas físicas para combater ali a CVC nesse momento de fragilidade que a empresa se encontra neste momento de reestruturação. Interessante isso, né? E tem take rate para conseguir entrar em lojas físicas e ter um intermediário via franqueado e manter a rentabilidade do negócio? Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui quanto que é o take rate que a Decolar.com executa na sua operação digital. 14,6% foi o take rate ali do terceiro trimestre de 24. Lembrando que ali o take rate médio da CVC é de 9 ponto alguma coisa. Então, se você tem ali quase 5 pontos percentuais de take rate aí a mais em relação à CVC, ela pode eventualmente abrir lojas físicas, abrir mão de take rate para focar em crescimento indo para cima dos clientes da CVC atualmente aqui no Brasil. Então, isso daqui que é o que traz bastante perspectiva de crescimento do negócio. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender as características da decisão de compra da Decolar.com pela Prosus e como que a Decolar vai gerar vantagem competitiva em cima da CVC. Vamos ler essa notícia de perto. Então vamos lá. O anúncio da proposta de compra da Despegar, controladora da Decolar no Brasil, pela Prosus, dona do iFood, animou o mercado. A ação saltou para 19 dólares e 40 centavos na segunda-feira, dia 23, numa valorização de 32% ante o fechamento de sexta-feira, praticamente o prêmio proposto pela empresa de tecnologia. A transação, avaliada em aproximadamente 1,7 bilhão de dólares, será realizada totalmente em dinheiro.
Mas a oferta não veio à toa e nem chega a ser, de fato, uma surpresa para quem acompanha a empresa de turismo argentina. Entre outubro e novembro do ano passado, a gestora de investimento AlphaKey, de Christian Chielletti e Bruno Rinel, montou uma participação de 2%, entrando num preço de $7 por ação. Havia dois grandes motivos para a tese, conta Rinel. Depois de crescer aceleradamente e de forma insustentável, a 123 Media tinha saído de cena, deixando o mercado mais racional. E a CVC, que estava com o balanço fragilizado e ainda tentava se encontrar no online, via os fundadores voltarem para o negócio com uma estratégia muito concentrada nos franqueados. Então vamos lá. A companhia brasileira foi vocal no interesse em aumentar o número de lojas via franqueamento e chegou a 1.250 pontos. Até o final do terceiro trimestre, as reservas confirmadas tinham chegado a 10,4 bilhões de reais, mas a última linha ainda amargava um prejuízo de 42 milhões de reais. Ao voltar para as origens e olhar mais para o franqueado, a CVC teve que lidar com um dilema. No online, os pacotes eram mais baratos do que nas lojas físicas dos franqueados. Assim, o preço do site precisava ser o mesmo preço do franqueado. Só que, ao vender num preço que rentabiliza o franqueado, a Decolar ficava mais barata do que a CVC. Olha que interessante, né? Você ter uma estratégia de precificação direct to consumer, você consegue trabalhar com preço mais baixo, que é o caso da Decolar, comparado com a CVC. Com grande parte do negócio concentrado no digital, a Decolar só tem 20 lojas físicas, eram 11 no começo deste ano, 2024. A ideia da loja, diz Alex Todres, diretor-geral do Grupo Decolar no Brasil, é se aproximar do cliente, mas não ser necessariamente o ponto principal de vendas. Abre aspas aqui para o responsável. Sempre pensamos nas lojas não em quantidade, mas em qualidade. Priorizamos pontos estratégicos onde o cliente pode interagir com a experiência do site e do aplicativo, diz em entrevista ao Insight. A loja atrai novos clientes para a base. Cerca de 50% dos clientes que fecham suas compras nas lojas nunca compraram na CVC, na Decolar. Olha que interessante. Então, quer dizer que a Decolar ela vai usar os pontos físicos para trazer uma nova clientela que não utilizava o site nem o app da Decolar.com. Ou seja, está indo para cima dos clientes da CVC. Basicamente é isso, né? Também vende produtos de ticket médio maior, como pacotes de cruzeiros e roteiros de dias pela Europa, por exemplo. Ao contrário da CVC, sua principal concorrente, que tem reforçado formas de financiamento para os clientes, desde saque aniversário do FGTS até consórcio, a Decolar conseguiu se posicionar vendendo parcelado em 12 vezes com juros, explica Rinel. Abre aspas. A Decolar ficou sozinha nesse segmento e há bastante tempo. Consegue vender parcelado com juros, não tem competição e vem imprimindo um ritmo de crescimento gastando muito pouco dinheiro, fecha aspas, modelo digital e também agora modelo de franquia. Enquanto isso, à frente da operação brasileira, Todres vê mais avenidas de crescimento para o negócio. Uma delas é ampliar a penetração no B2B, em que vende para outras agências e opera o site White Label, como os da Livelo e da Latam, vendendo seus pacotes. Abre aspas. Muitas parcerias vão sair ano que vem. Fecha aspas. A outra alavanca é o uso de tecnologia, onde a sinergia com a Prozos fica mais clara. Recentemente, a Decolar lançou sua assistente virtual Sofia, que usa inteligência artificial para ajudar o cliente na compra, desde a escolha do destino até a montagem de roteiros. Então, olha que interessante, pessoal. A Decolar, ela está muito bem posicionada em termos de competição aqui no Brasil, que é o país mais representativo da operação global do negócio, e a Prozos, ela consegue impor bastante sinergia para essa aquisição, pegando boas práticas desenvolvidas na Decolar e colocando dentro das empresas do seu portfólio, e também boas práticas do seu portfólio implementando essas boas práticas na Decolar.com, aumentando ainda mais a sua vantagem competitiva em relação à CVC, seu principal concorrente. Agora é esperar a transação de fato ser concretizada e o Fabrício ter a habilidade para conseguir transformar toda a tese de sinergia do portfólio com a Decolar em realidade e melhorar os resultados financeiros. Vamos ver se isso vai acontecer, mas pelos bons resultados que o Fabrício conseguiu mostrar para o mercado pelo iFood, provavelmente existe uma grande possibilidade de ele conseguir fazer essa transação dar muito certo. Vamos torcer e vamos acompanhar isso nos próximos BTCs News. Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.